Então vamos lá. As importantes linguagens para o conhecimento humano. Por meio da linguagem que conhecemos as coisas. A linguagem nos possibilita conhecer diversos campos. Por exemplo, eu estou lendo um texto de ação. Ele vai me provocar uma certa emoção, mas ele não vai me fazer ficar argumentando o porquê daquilo. Nós assimilaremos de uma forma bem mais simples. Agora, se eu passo para vocês um texto de filosofia, vocês vão ter que pensar, interpretar, buscar, procurar saber o porquê daquilo, correto? Quando a gente parte das importantes linguagens, encontramos a hermenêutica. O que seria a hermenêutica? A hermenêutica é uma palavra de origem grega e ela tem o significado de ser arte ou técnica de interpretar, explicar um texto ou um discurso. Então, a hermenêutica vai fazer com que a gente pare, pense, interprete e dentro da interpretação a gente vai explicar aquele texto, qual o sentido e significado daquele texto. A hermenêutica, ela aborda duas visões, tanto a epistemológica, que quer dizer a interpretação do texto, e a ontológica, que vai interpretar a realidade de acordo com o que está vivendo naquele momento. Então, a linguagem é a capacidade de expressar nossos pensamentos, nossas ideias, nossas opiniões e sentimentos. Ela está relacionada aos fenômenos comunicativos. Onde há comunicação, há também a linguagem. Para estabelecermos uma comunicação, usamos vários tipos de linguagem, como os sinais, os símbolos, os sons, os gestos e regras convencionais. O que seriam essas regras convencionais? Essas regras convencionais seriam a linguagem escrita e a linguagem mímica. Vamos dizer assim como um exemplo. E ela pode ser classificada como qualquer sistema de sinais utilizados na comunicação. Então, qualquer sistema que nós utilizamos, qualquer tipo de sinal, nós podemos classificar como linguagem. E por meio da linguagem, nós conseguimos tanto aprender como transmitir para o outro conhecimento. Então, a linguagem nos possibilita aprender coisas novas e também possibilita a gente passar para o outro coisas novas também. Um tipo de linguagem que hoje em dia é muito comum, não sei se vocês conhecem alguma pessoa, algum surdo que utiliza a linguagem de Libras. Aqui está o alfabeto de Libras. Na apostila de vocês também tem o alfabeto de Libras. Podem dar uma olhadinha aí. Então, a Libras é a língua brasileira de sinais e é oriunda das comunidades surdas brasileiras. Então, os surdos são uma comunidade. Eles utilizam Libras, eles utilizam símbolos para estar representando uma fala. O alfabeto de Libra é só uma referência, uma base, mas ele geralmente tem sinais específicos para estar representando uma palavra. Por exemplo, bom dia representa uma palavra. Até um exemplo bem comum aqui é do próprio Libras. Esse símbolo aqui quer dizer Libras. Através da Lei 10.436 de 2002, que foi reconhecido oficialmente como uma forma de comunicação e expressão das pessoas surdas. Então, ainda é uma coisa muito, muito recente mesmo. Na apostila, gente, vocês terão mais, dados aprofundados. Eu estou só fazendo um apanhado, mas se vocês lerem e tiverem alguma dúvida, vocês podem transmitir a mim, como eu disse, através do chat na plataforma.
Aí na apostila está dizendo o que é surdo. Surdo é aquele da comunidade que utiliza o símbolo, a língua brasileira de sinais. O surdo mudo, ele não existe porque o surdo não apresenta nenhuma deficiência vocal. E o deficiente auditivo é aquele que tem alguma perda auditiva. Pode ser leve, pode ser moderada, pode ser mais grave. Ele já é considerado um deficiente auditivo. Mas aí na apostila, como eu disse, tem mais informações. E qualquer coisa pode me fazer a pergunta que eu estarei pronta a respondê-los. O Braille. O Braille, esse aqui é o teclado que o cego utiliza para estar se comunicando através de Braille. Na apostila de vocês também tem, tá bom, minha gente? Então, o Braille, ele foi um menino que aos 3 anos, ele estava brincando lá na selaria do pai dele. Ele estava cortando com um pedaço de couro com uma sovela, e essa sovela pegou, escapou de sua mão e atingiu seu olho esquerdo. Mas ela não ficou somente no olho esquerdo, porque deu uma infecção e 6 meses depois afetaria o olho direito dele também. E quando ele tinha 5 anos, ele já estava completamente cego. Em 1821, aos 12 anos, Braille conheceu o método inventado por Barbier. Que método era esse? Esse método, ele era utilizado no tempo de batalhas lá, para enviar ordens cifradas aos sentinelas. E esse método era utilizado eles conseguiam decifrar até de noite. Por isso, foi utilizado também por cego. E depois o Braille adaptou esse método, depois foi adaptado esse método de leitura para o cego. Só que Braille percebeu a sua limitação e acabou aperfeiçoando em 1824. Ele já colocou pronto nessa maneira aí que vocês estão vendo. Na apostila, gente, tem contando toda a história de Braille, é bem interessante, dá uma olhadinha lá também. Agora, nós iremos falar sobre a linguagem mitológica. Esse tipo de linguagem, gente, nós iremos escutar daí para frente por muitos e muitos tempos. É uma linguagem que todo mundo já ouviu falar um pouquinho, né? Mas vamos ver o que seria essa linguagem ao certo mitológica. Ela utiliza-se de uma linguagem específica, porque ela é movida pela simbologia, por crenças e pelo sobrenatural. Um fato importante é que jamais, guardem isso com vocês, jamais podemos afirmar que essa linguagem é uma mentira. Ela move uma geração por meio de tradições e crenças. Determina o caminho de muitas pessoas. Então, muitas pessoas têm essa linguagem grega como uma regra, como um caminho a ser seguido. Repetindo, ela não se trata como mentira. Por quê? Aquilo que não podemos comprovar ou até mesmo explicar racionalmente, nós não podemos falar que é mentira, correto? A mitologia. A mitologia, ela vem utilizar de uma linguagem específica e única. Então, na mitologia, nós usamos somente um tipo de linguagem. O mito. O que seria um mito? O mito é uma narrativa sobre a origem de alguma coisa. Pode ser assim, origem dos astros, da terra, dos homens, das plantas,
dos animais, do fogo, das águas, dos ventos, do bem e do mal, da saúde e da doença, da morte, dos instrumentos do trabalho, das raças ou etnias, das guerras e do poder. A palavra mito, ela vem do grego mitos, verbo miteu, que aí tá como conversar, mas é contar, narrar, falar alguma coisa para os outros. E do verbo miteio, desculpa, que quer dizer conversar, contar, anunciar, nomear, designar, falar alguma coisa para o outro. Então, para os gregos, o mito era um discurso que era pronunciado ou proferido para os ouvintes, que recebiam como verdadeira aquela narrativa. Por que ele recebia como verdadeira aquela narrativa? Porque eles confiavam naquele que narrava. Por quê? Era uma narrativa feita em público, baseada na autoridade e na confiabilidade daquela pessoa que era o narrador. E essa autoridade vem do fato do que ele ou testemunhou diretamente o que está narrando ou recebeu a narrativa de quem testemunhou os acontecimentos narrados. Então, gente, o mito, ele tinha que ser narrado por uma pessoa de muita confiabilidade, porque ele era narrado no lugar público. E tinha seus poetas que chamava Rapidoso, que eram os poetas que eram escolhidos por deuses. E era a narrativa de alguma coisa que não poderia ser questionável e nem contestável, pois sua origem era definitiva. Gente, narrativas mitológicas como as histórias de Zeus, Apocalipse, da Afrodite, das deusas. Então tinha uma pessoa que era confiável que narrava em praça pública esse tipo de história. E o povo, todos eles acreditavam e seguiam aquilo. Deu para entender, meus amores? Então, por fim, paramos aí. Eu agradeço a atenção de vocês. Até a próxima aula. E reforço, se tiver alguma dúvida, qualquer coisinha que ficou desapercebido, pode me chamar. Se tiver alguma dúvida também lá no exercício, pode me chamar. Tá bom? Na próxima aula, nós continuaremos com a linguagem filosófica. Até lá, então. Beijinho.